Amados irmãos, nós vamos ouvir agora a pregação da palavra do Senhor. Hoje ouviremos uma pregação em Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Porém, antes, nós vamos iniciar fazendo uma leitura em Isaías, no capítulo de número 40, os versículos 12 a 18. Isaías 40, versículos 12 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Agora vamos ao livro de Jó, capítulo 41. Vamos ler de 1 a 11. Então, capítulo 41 de Jó é Deus falando com Jó depois de tudo que aconteceu. E Deus faz várias perguntas a Jó. Jó 41, versículo 1 a 11. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões? Ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele. Lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, como aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Agora vamos ler Romanos, capítulo 11. E vocês vão observar que as duas passagens lidas são mencionadas aqui no texto de Romanos 11. Versículo 33 ao 35, ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra. Queremos pedir a Tua misericórdia e graça para que todos nós estejamos atentos, para que todos nós tenhamos uma disposição humilde de ouvir, de dar atenção, não como quem dá atenção a um mero homem, mas como quem está procurando ouvir a Tua própria voz. Dá que ouçamos, então, com a disposição de obedecer, que haja uma oração em cada coração. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Concede Tua bênção àquele que haverá de falar, para que fale com fidelidade, para que fale no poder do Espírito Santo, com clareza, que busque a glória do Teu nome ao expor a Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, em nosso país, muitas pessoas não têm nenhum problema em dizer a seguinte frase: eu creio em Deus. Principalmente em nosso país, onde o número de evangélicos está crescendo a cada ano, sem dúvidas, Deus é mencionado constantemente. Ele está presente nas conversas entre as pessoas, ele está presente nos adesivos dos carros, nas exclamações nas quais as pessoas tomam o nome de Deus em vão diariamente. Ele está estampado no nome de lojas e ele aparece em muitas músicas que pronunciam um amor contrário àquele que o Senhor Deus fala em sua palavra. De modo que a grande maioria das pessoas com quem nós convivemos não terá nenhum problema em dizer: eu creio em Deus. Mas a grande questão é a seguinte: quando a maior parte das pessoas que nos cercam confessam: eu creio em Deus, significa que elas creem em Deus tal como ele se revelou no Antigo e no Novo Testamento? Ou será que essas pessoas, quando dizem eu creio em Deus, elas creem num Deus que foi esculpido pela própria imaginação ou criado pelos falsos pregadores do Evangelho? Em resumo, um Deus que vive para atender a cobiça das pessoas egoístas. Um Deus que é legal, que só faz aquilo que a gente quer. Um Deus fácil de entender e, pior, um Deus fácil de manipular. Quando nós procuramos resposta para essas questões, podemos então perceber, por trás disso tudo, aquele antigo desejo humano de reduzir Deus à esfera humana. Isso continua em moda. No passado e ainda hoje, nas religiões, os homens criam deuses de pedra, de madeira, de gesso, e querem imaginar que podem ter algum tipo de controle sobre esses deuses. E no cristianismo moderno, em muitos casos, não é diferente. Os evangélicos criam uma imagem, não física, mas mental, na imaginação, uma imagem de Deus que não condiz com aquilo que a Escritura ensina. Na Escritura, Deus se revela, Deus se dá a conhecer aos homens, e o que lemos na Escritura sobre Deus é muito diferente do que muitas pessoas do cristianismo moderno têm dito. Como cristãos, nós igualmente confessamos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas essa confissão, ela não é uma confissão vazia. Essa confissão, eu creio em Deus, ela está carregada de significado. E o significado que aí está só pode vir de uma fonte. Não da nossa imaginação, não da imaginação popular,
mas deve vir somente das Escrituras. O texto que nós lemos nessa tarde é um texto que nos ajuda a pensar sobre isso e a lembrar que nós não podemos reduzir Deus àquilo que nós imaginamos ou esperamos dele. Olhando então para Romanos 11, versículos 33 ao 36, logo nós podemos perceber no início do versículo 36 uma certa emoção do apóstolo Paulo, quando ele começa com a expressão, profundidade. E aí nós nos perguntamos qual o contexto dessas palavras tão emotivas do apóstolo Paulo. Por que ele escreveu essas palavras que temos aqui do 33 ao 36 do capítulo 11? Vejam, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vinha desde o início da carta falando aos romanos sobre a obra maravilhosa da salvação providenciada por Deus por meio de Jesus Cristo, salvação tanto para os judeus quanto para os gentios. E nos primeiros 11 capítulos, ele falou e apresentou preciosas doutrinas. Nesses capítulos, Paulo falou sobre a doutrina da depravação total, todos os homens são culpados, todos os homens são pecadores. Ele falou da justificação pela fé, ele falou da santificação, da eleição, do estado final dos crentes, a glorificação, e até falou sobre a situação de Israel, o povo de Deus na antiga aliança. E agora, no final do capítulo 11, o apóstolo Paulo está prestes a mostrar, a partir do capítulo 12, quais são as implicações práticas de todas aquelas doutrinas que ele ensinou nos primeiros 11 capítulos. Mas depois de falar tantas coisas maravilhosas em sua carta, de falar do plano de salvação em Cristo Jesus, antes de apresentar a aplicação de sua doutrina, Paulo, então, não tem outra coisa a fazer ao meditar sobre a salvação de Deus, senão glorificar a Deus. É exatamente o que nós temos aqui em Romanos, capítulo 11, 33 a 36. Uma chamada doxologia, é uma expressão de louvor, um hino de adoração a Deus. Um hino de louvor a Deus por toda a salvação descrita nos primeiros 11 capítulos. Ele começou falando da grande miséria, capítulos 1, 2 e 3, e da grande salvação, capítulo 3 até o capítulo de número 11. Aqui então podemos parar e nos perguntar, porque observamos que Paulo segue uma coisa, um caminho que nós também deveríamos seguir. Ele está falando sobre a grandeza de Deus, ele está apresentando todo esse ensino sobre a grande obra da salvação, e isso leva Paulo à adoração. Para onde nossos estudos bíblicos e teológicos e as pregações que ouvimos deveriam nos levar? E a resposta é a mesma. Ao ver a grandeza de Deus revelada no Evangelho, nós deveríamos ser encorajados a adorar a Deus. Nossos corações deveriam se dobrar diante desse Deus tão maravilhoso. Se nós estudamos as Escrituras de modo sério, se nós ouvimos pregações bíblicas com atenção suficiente, com coração humilde, nós vamos ser confrontados com a grandeza de Deus e vamos também perceber a nossa miserabilidade. E quando isso acontece, não nos resta outra coisa a fazer senão nos rendermos perante a grandeza de Deus, nos rendermos diante do seu poder e da sua majestade. E aqui está o apóstolo Paulo experimentando exatamente isso. Paulo estava meditando sobre a grandeza de Deus. E ele mencionou essas coisas, ele qualifica tudo que ele está meditando como algo profundo. Lá no versículo 33, veja o que diz: ó profundidade. Quando nós olhamos então para esse versículo 33, que começa a falar dessa profundidade, nós podemos fazer uma pergunta:
porque vemos ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está exaltando a riqueza e a profundidade da sabedoria e do conhecimento. Então a pergunta aqui é, ele está dizendo que a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundos e ricos, ou o que ele está falando é dizer que é profunda a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus? Qual das duas coisas ele está fazendo aqui? Eu vou na linha daqueles que entendem que o que o apóstolo está fazendo aqui é destacar a profundidade de três coisas. Paulo está dizendo, ó profundidade do quê? Ó profundidade das riquezas, ó profundidade da sabedoria, ó profundidade do conhecimento de Deus. Então devemos ver riquezas aqui como algo separado, assim como sabedoria e conhecimento. Paulo está, então, fazendo essa apresentação. As riquezas aqui são uma referência à sua misericórdia, as riquezas da graça, as riquezas da misericórdia de Deus. Paulo está, então, olhando para a salvação de judeus e gentios, sobre as quais ele falou nos 11 capítulos, e ele está agora reconhecendo que esta salvação que Deus providenciou para judeus e gentios procede das riquezas de Deus, procede das riquezas da misericórdia de Deus. E aqui, então, podemos lembrar de passagens onde nós lemos sobre as riquezas da sua misericórdia. Uma delas está no Salmo 5, versículo de número 7, onde o salmista diz o seguinte: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. O início do versículo é: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia. Outra passagem, agora no Novo Testamento, em outra carta de Paulo, em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 5. Depois de falar que nós estávamos antes mortos em delitos e pecados, ele diz então no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nesses dois casos, há um vínculo. As riquezas são as riquezas da misericórdia de Deus. Ao olhar para isso, Paulo exclama, está dizendo: vejam a profundidade da riqueza da misericórdia de Deus. Olhem quão profunda é a sua graça. Olhem quão profundo é o seu amor, a sua bondade para conosco. Ele nos deu o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar, a fim de que todos os nossos pecados fossem perdoados. Eis aí a profundidade da misericórdia de Deus. Ele está exaltando a graça de Deus por saber que a salvação é sempre uma dádiva das riquezas de Deus. A salvação nunca é uma conquista humana, porque nós somos miseráveis. Aqui está então a verdadeira riqueza. A salvação que Deus dá por meio de Jesus Cristo. Essa riqueza da graça e da misericórdia de Deus é tão profunda que nós não podemos compreendê-la completamente. Não há como medir a profundidade desta riqueza. Ela é mais profunda que o mais profundo abismo. Mas aqui também lemos não só sobre esta riqueza da misericórdia de Deus que é profunda, mas lemos também sobre a sabedoria de Deus, que é a capacidade de Deus de escolher os melhores meios para a obtenção dos melhores fins. E mais uma vez, nós somos chamados a perceber a profundidade da sabedoria de Deus. Deus é perfeitamente sábio. Não existem erros nas decisões de Deus.
Ele sempre escolhe os melhores fins. Ele sempre escolhe os melhores meios. Além disso, lemos também aqui sobre o conhecimento de Deus, que é a sua capacidade de conhecer as coisas como elas realmente são. Não meramente a aparência das coisas, mas a natureza das coisas. É o que na teologia chamamos de a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Deus vê todos os corações. Deus sabe como tudo é realmente. E mais uma vez, somos levados a meditar sobre a profundidade deste conhecimento. Não há nada no passado, no presente e no futuro que Deus desconheça. Não há nada na terra, nem nada no céu que ele desconheça. Não há uma palavra, não há uma atitude, não há um pensamento que lhe seja desconhecido. Ele sabe quantos são os fios de cabelo de todas as cabeças de todos os seres humanos que já existiram e existirão na terra. Ele sabe os grãos de areia de todas as praias do mundo, quantos são. Ele sabe todo o número de todos os átomos de toda a criação. Agora veja, uma vez que as riquezas da misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus são tão profundos, a pergunta é, quem pode entendê-los? E é por isso que o Espírito Santo nos mostra aqui em nosso texto que os juízos de Deus, ou seja, aquilo que ele pensa, é algo insondável. Não há como pesquisar, não há como medir, não há como entender completa e perfeitamente as decisões soberanas de Deus. Somos colocados numa posição para admitir simplesmente que Deus é um ser infinito e nós somos criaturas finitas. Não podemos entender as decisões de um Deus infinito. O texto nos ensina que os caminhos de Deus, portanto, ou seja, o seu modo de agir, também é insondável. Não só o que ele decreta, mas o que ele faz é insondável. Não é possível rastrear os meios usados por Deus para a concretização de suas decisões. Entenda, não é só que nós não sabemos o que Deus pensa, nós não entendemos o que Deus faz. Ele é absolutamente livre em suas ações. Ele não age dentro de uma caixinha de fósforo como nós imaginamos que ele deva agir. Ele não age conforme nós pensamos e até como nós queremos que ele faça. Ele age de acordo com os seus atributos perfeitos. Ele age de acordo com a sua santidade, ele age de acordo com a sua justiça, de acordo com o seu amor, sua graça, sua sabedoria, seu conhecimento, mas não de acordo com a vontade humana. As ações de Deus são absolutamente soberanas, livres. Não há como influenciá-lo. Não há como fazer alguma coisa para levá-lo em determinada direção. Como lemos, se alguém pegasse toda a madeira do Líbano e todos os animais do Líbano para fazer um só holocausto, isto não seria suficiente. Nada pode influenciá-lo. Nada pode demovê-lo dos seus decretos eternos. Seus caminhos são simplesmente insondáveis. Portanto, tanto aquilo que Deus pensa, seus decretos, seus planos, como aquilo que ele faz, é impossível de ser sondado e pesquisado. São, de novo, profundos. Revelam a profundeza de sua riqueza, a sua misericórdia, que é rica, de sua sabedoria e de seu conhecimento.
E isso de tal forma que é impossível sondar seus pensamentos e ações. Isso quer dizer, nenhum ser humano pode sentar no seu escritório e dizer: vou estudar a Bíblia, vou estudar teologia, vou pensar sobre esse assunto e vou entender Deus. Nenhum ser humano pode entender perfeita e completamente os pensamentos e as ações de Deus. Deus está acima do nosso alcance. Amados irmãos, se então agora olhamos, depois de olhar para Deus, para nós mesmos, olhamos para a riqueza de Deus e que vemos em nós, senão miséria. Isso é a condição do homem, a condição natural. Olhamos para nós, em vez de encontrar sabedoria perfeita, encontramos tolice, estultice. Olhamos para Deus e encontramos conhecimento de tudo. E a nós fica reservada a ignorância. O que você sabe? O que você entende? Mas Deus é rico em misericórdia, Ele é perfeitamente sábio e Ele conhece todas as coisas. Em Deus só há sabedoria e conhecimento. E a riqueza de sua graça é profunda, sua sabedoria é profunda, seu conhecimento é profundo. Imagine que todo o universo fosse um grande abismo. Se todo o universo fosse um grande abismo, talvez no decorrer da eternidade nós pudéssemos conhecer completamente o universo. Mas a profundidade da graça, da sabedoria e do conhecimento de Deus é tal que mesmo por toda a eternidade nós não poderemos conhecer toda a profundidade da graça, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque Deus é o Criador infinito e nós ainda na eternidade permaneceremos criaturas finitas. À luz, então, da grandeza de Deus, nós precisamos nos humilhar diante dele. Nós precisamos baixar as nossas frontes e curvar o nosso coração. Ele é Deus. É nesse Deus cujo pensar e agir nós não podemos compreender completamente. Ele é esse Deus. Então, por isso, depois de suas exclamações, o apóstolo Paulo faz 3 perguntas em nosso texto, que estão nos versículos 34 e 35. E as 3 perguntas podem ser respondidas com a mesma resposta. Essas 3 perguntas mencionadas por Paulo aqui são extraídas do Antigo Testamento, são citações do Antigo Testamento. O versículo 34 é uma citação da versão grega de Isaías, capítulo 40, versículo 13 a 14. Vamos ler mais uma vez. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? À luz da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, à luz de que seus pensamentos e ações são insondáveis, as 2 perguntas desse versículo têm como resposta a mesma. Ninguém conhece a mente de Deus. Ninguém jamais pode aconselhar a Deus como fazer alguma coisa. Isso então exalta o Criador, deixando claro que Deus é completamente diferente de nós. Ele é independente de nós. Ele está acima de nós. Nós não podemos conhecer a sua mente e efetivamente Paulo diz: ele não precisa do teu conselho. Nós somos lembrados, então, das palavras de Isaías 55, versículo de número 8. Veja aí. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não conseguimos compreender a Deus e não podemos aconselhar a Deus. Mas no versículo 35 do nosso texto, em Romanos 11, surge mais uma pergunta. Então, tem duas perguntas no 34 que refletem as perguntas de Isaías 40. E agora, no versículo 35, tem uma pergunta que reflete Jó 41:11. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aqui fica claro que Deus não nos deve nada. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus e coloque Deus numa posição de dizer: muito obrigado, a partir de agora eu fico te devendo fico devendo essa. Não há nada que coloque Deus como devedor a nós de alguma coisa. Então, se alguém recebe algo de Deus, não é porque recebeu, porque Deus lhe deve. Recebe por pura graça, não por méritos humanos. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Não há nada que nós possamos fazer que coloque Deus em dívida. Isso mostra que para sermos salvos, só nos resta mesmo aceitar a oferta da graça. A razão por que Deus não nos deve nada, ela aparece no versículo 36. Em primeiro lugar, ele não nos deve nada, porque tudo é dele. Tudo pertence a ele. Ele é a origem, ele é a fonte de todas as coisas. São dele. Em segundo lugar, porque tudo existe por meio dele. Porque as coisas se mantêm, porque o sol ocupa o seu lugar, porque as aves existem, os peixes, o mar, o universo inteiro, porque Deus mantém tudo pela palavra do seu poder. E a terceira razão, porque para ele são todas as coisas. Deus é o Criador, Deus é o mantenedor, e ele é o alvo de todas as coisas. Todas as coisas existem para glorificar a Deus. Todas as coisas aqui incluem todas as coisas do universo, mas nesse contexto em particular, Paulo tem principalmente em mente aquelas coisas relacionadas à salvação, que foi o seu assunto nos capítulos de 1 a 11. Deus é a fonte da nossa salvação. Ela brota da profundidade das riquezas do seu amor gracioso. Deus é o realizador da nossa salvação. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, nós somos salvos. Deus é o alvo da salvação. A salvação é para o louvor da sua glória, como diz Efésios 1. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim da nossa salvação. Por isso a Bíblia chama a Deus de o Alfa e o Ômega, primeira e a última letra. Portanto, é apropriado que o apóstolo Paulo, tendo terminado de apontar essas coisas, ele diga e conclua dizendo: a ele seja a glória para sempre. Amém. Diante então da profundidade das riquezas, da sabedoria e também do conhecimento de Deus, diante do fato de que ninguém pode entender completa e perfeitamente seus pensamentos e ações, diante do fato que ele não deve nada a ninguém, diante do fato de que ele é a fonte, o realizador e o alvo da salvação, só resta no final das contas dizer: a ele seja a glória para sempre. Amados irmãos, num mundo um mundo tão cheio, abarrotado, se nós pegássemos a internet que fosse uma roupa e nós espremesses essa roupa, e o caldo que viria daí seria apenas um caldo de podridão, falando em termos das mentiras sobre o evangelho que lá estão. Tantas pessoas falando sobre Jesus, abrindo Bíblia, cantando, falando sobre Deus, gritando o nome de Deus, mas tão longe dessas verdades preciosas que nós estamos vendo aqui.
nesse mundo cheio de erros a respeito de Deus, nós precisamos estar certos a respeito daquilo que nós confessamos quando dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A verdadeira fé, ela não imagina um Deus que vai se adaptar ao nosso querer, ao nosso pensar. Então, a pessoa, eu quero que Deus faça isso, que Deus seja aquilo, e depois que ela imagina esse Deus, ela diz: eu creio em Deus. A verdadeira fé consiste em crer em Deus, tal como ele se revela no Antigo e no Novo Testamento. A verdadeira fé é reconhecer que Deus não é um Deus fácil de ser entendido. Não é um Deus que pensa como nós. Não é um Deus que age de uma maneira que nós podemos, de maneira lógica, rastrear cada um dos seus passos na nossa vida. A verdadeira fé é reconhecer e confiar no Deus Todo-Poderoso, cujos pensamentos, cujas ações nós não podemos entender completa e perfeitamente. O Deus a quem nós não podemos oferecer nenhum conselho e dizer: Senhor, seria melhor fazer assim do que assim. O Deus de quem nós não podemos exigir nenhuma coisa. Senhor, eu fui fiel esse ano de 2022, portanto, me dê tal e tal bênção. A verdadeira fé reconhece que, assim como todas as coisas que recebemos, a salvação também procede da riqueza da graça de Deus e se mantém por seu poder e visa a sua glória. Amados irmãos, então nós devemos vigiar os nossos lábios e o nosso coração. Vocês agora podem lembrar porque Paulo está citando Jó. Podem se lembrar da história de Jó, passando por muitas e muitas tribulações, enfrentando perdas terríveis. Toda a pergunta de Jó é: por que Deus está fazendo isso? Jó não pode entender o que Deus faz. Jó não pode andar pelos caminhos inescrutáveis do Senhor e dar conselhos a Deus. E no final das contas, é quase que cômico Deus dizendo com Jó: Jó, vamos falar sobre o crocodilo. O que você sabe sobre o crocodilo? Você pode fazer isso, isso e isso com o crocodilo? É como se Deus estivesse dizendo a Jó: Jó, você não entende nem de crocodilos. E você quer entender os meus caminhos, Jó. Quem é você, Jó? Você é tão pequenininho que nem entende as coisas que eu criei. Como você vai entender o próprio Criador, Jó? E ao olhar para isso, devemos reconhecer aquilo que a Escritura nos fala: cale-se diante dele toda a terra. E quando percebemos isso, percebemos a tolice da pregação que exalta o homem. A tolice que olha para a miséria do pecador e diz: olha, que riqueza! O Evangelho é a proclamação de que esse Deus Todo-Poderoso, que do nada criou os céus e a terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. Então nós podemos descansar, certos de que, apesar de não entendermos os caminhos de Deus, efetivamente eles são os melhores caminhos. Talvez você possa olhar para algumas coisas que aconteceram a você em 2022. E você não sabe porque Deus fechou tal porta, porque Deus deixou que você tivesse tal doença, porque Deus deixou que você fez com que você perdesse tal coisa. Você não pode entender. Você pensa: Deus é meu pai, eu esperava que ele cuidasse de mim, mas ele me fez perder tal coisa. Ele me fez perder tal pessoa. Ele me privou de tal bênção. Ele fechou tal porta. Por que Deus está fazendo isso? E talvez o final do ano chegou e você olha para o seu coração e o sinal de interrogação permanece lá. Por quê? Por que Deus fez isso? Não consigo entender os caminhos de Deus.
E talvez você seja tentado no seu coração a dizer: eu acho que teria sido melhor Deus fazer assim, assim e assim. Você quer aconselhar a Deus. Mas aqui estamos vendo que, apesar de não entendermos os caminhos de Deus, eles são caminhos de misericórdia, de sabedoria, caminhos de quem conhece o fim antes do início. Você pode pensar em alguém melhor para determinar a sua vida? Alguém que tem misericórdia, sabedoria e conhecimento? Deus é esta pessoa. Deus é aquele que cuida de nós, que fará e faz com que todas as coisas, como diz também o apóstolo Paulo, contribuam para o nosso bem. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, deixe-lhe dar um alerta. Quando as coisas se tornarem difíceis, quando as lágrimas vierem aos seus olhos, quando você estiver cheio de dúvida e perguntando: Deus, por que o Senhor fez isso? Lembre-se, o texto de Romanos está nos fazendo um convite. Não desconfie da sabedoria de Deus. Não pense que Deus ignora algo, que você sabe alguma coisa que Ele não sabe. Será que Ele sabe das suas dores? Ele sabe. Será que Ele sabe de suas tristezas? Ele sabe. Será que Ele sabe que aquilo que Ele fez te causou mal-estar? Ele sabe. Não pense que Ele ignora alguma coisa. Mas se Ele fez isso, isso está acompanhado de profundidade, da graça, da sabedoria e do conhecimento dEle. Não duvide da sabedoria de Deus. Não duvide do conhecimento de Deus. E tampouco duvide da graça e do amor de Deus. Assim como eu, talvez você tenha momentos de dúvidas. E se fraquejamos, é porque, infelizmente, nós somos tolos, ignorantes e miseráveis. Mas Deus é sábio, Deus é rico em graça e Deus conhece todas as coisas. E podemos descansar nas promessas do Evangelho, de que nenhuma das coisas que Ele nos falou falhará. O Deus perfeitamente sábio e conhecedor de todas as coisas também determina como todas as coisas serão concluídas no final. Você agora é apenas, por assim dizer, uma escultura na qual Deus está trabalhando. E às vezes sentimos no trabalho da providência de Deus as dores do agir dele na nossa vida. Pense numa imagem, uma escultura. Pense no escultor com um martelo e com outras ferramentas à mão. Para dar forma àquela imagem é preciso usar força. Bater até que as lascas que não devem ficar saiam completamente e a imagem seja moldada. Então, a boa notícia é isso. Deus nunca baterá de maneira tão fraca que não produza mudanças. Mas Ele nunca baterá com tanta força que o mármore se rache e a escultura seja jogada fora. Deus baterá na vida de cada um de nós com a força necessária para que nós nos pareçamos mais com Cristo, mas nunca baterá para que nós percamos eternamente. Ele nos ama e dará sempre a medida certa de sua providência. E assim Ele fará. Então confiemos, estejamos certos de que Ele é poderoso para realizar a sua vontade. Ele é um Pai fiel que está cuidando de nós. Faz isso agora, fará isso amanhã, e para sempre um dia estaremos com Ele. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém.